Vamos começar a aprender a montar as nossas redações? Nós vamos trabalhar aqui alguns esquemas para composições dissertativas. É importante destacar que esses esquemas não visam a tolher a capacidade criativa de ninguém. Ao contrário, esses esquemas visam a dar a todos os que estão participando desta aula, os que estão assistindo a esta aula, a possibilidade de redigir um texto claro, um texto bem objetivo, um texto com cada coisa no seu lugar. Ou seja, com a possibilidade de você conseguir uma nota, se não máxima, muito próxima do máximo numa prova de concurso público vestibular, por exemplo. Então, esses esquemas servem para fazer com que você organize as suas ideias, que você faça um planejamento adequado e que você tire proveito. Esses esquemas funcionam, sobretudo o esquema básico de que nós vamos tratar agora, funcionam como uma espécie de receita de bolo de composição dissertativa. De posse dessa receita, é impossível não conseguir fazer um texto dissertativo. Impossível. Então basta que você siga cada um desses passos, que você tenha um conhecimento mínimo do assunto do qual você vai tratar, e esse conhecimento você adquire, consoante nós já vimos, com informações, lendo jornais, revistas, vendo portais da internet, conversando com pessoas especialistas em vários assuntos, procurando ouvir programas de rádio, programas instrutivos de televisão, ou seja, sempre procurando auferir mais conhecimento, angariar mais conhecimento para você fazer a sua capacidade redacional ficar melhor. Então, o esquema é para ajudar você a desenvolver. Agora, é importante destacar também a necessidade de conhecimento gramatical. De nada adianta você fazer uma redação com uma argumentação sólida, consistente, mostrando o profundo conhecedor do assunto, se você incorre em erros graves na sua redação em termos gramaticais. É imprescindível que você saiba redigir não cometendo erros de ortografia, acentuação gráfica, emprego de letras, que você saiba pontuação, que você saiba as normas de concordância, de regência, saiba usar a crase, a colocação dos pronomes oblíquos átomos, saiba conjugar os verbos, Tudo isso é fundamental para melhorar o seu texto. Mas aqui a finalidade desses esquemas é proporcionar a você a capacidade de montar a redação. Aí a revisão é com você, com seus conhecimentos gramaticais. Vamos ao esquema básico? Eu vou mostrar a vocês o esquema básico de redação, mas primeiramente vamos relembrar um conceito muito importante, que é de início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução é a parte em que são apresentados os aspectos que vão ser abordados sobre um determinado tema. Dessa forma, a introdução consiste na união da tese com os argumentos escolhidos para defendê-la. Entre a tese e os argumentos de apoio, nós usamos conectores de conexão de adição, os elementos de conexão por adição. Desenvolvimento. Desenvolvimento consiste na apresentação dos argumentos e sua explicação. No desenvolvimento, as opiniões devem ser, de preferência, comprovadas e exemplificadas, sempre com informações de domínio público. É muito importante que você saiba que não deve usar opiniões de pessoas que não sejam abalizadas. Opiniões de pessoas que só você conhece não valem. Exemplos que só você conhece não valem. São exemplos que sejam públicos, que sejam de conhecimento da maioria das pessoas. E é importante que você saiba também que os parágrafos devem ser iniciados com elementos de conexão, elementos de ligação, com os precedentes, estabelecendo a ligação entre esses argumentos. Conclusão. Conclusão é a parte da redação em que você vai fazer o fechamento do assunto já discutido. O parágrafo de fechamento da redação pode ser iniciado com uma expressão conclusiva, expressões que não podem ser óbvias, Você avisa ao leitor que está terminando a redação, mas sem usar palavras como para terminar, concluindo,
você usa palavras e expressões do tipo em síntese, em última análise, em face do exposto, ou então portanto, em vista disso, palavras e expressões conclusivas que indiquem ao leitor que a redação está terminando. Você também pode fazer um resumo do que já foi discutido e um comentário adicional sobre os fatos mencionados ao longo da dissertação. Essas informações que eu estou passando para vocês estão no nosso livro, na página 272. Lembrando que o nosso livro é o livro Manipulação de Textos, um livro de que vocês dispõem aí, né, para acompanhar a nossa aula. Então, nós vamos tratar agora desse esquema básico de dissertação. Acompanhe aqui. O esquema básico de dissertação consiste em você pegar um tema, o assunto sobre o qual você vai discorrer, e depois elaborar uma tese. Repito, o tema a própria banca já lhe fornece. Às vezes a banca dá mais de um tema para você escolher um, mas o tema a banca lhe fornece. Você vai redigir com base no tema que a banca lhe propuser. E a tese é com você. Você redige uma tese, uma frase sobre o tema, de modo a delimitar o tema, a trazer para a realidade que você quer discutir. Depois nós vamos ver como proceder aqui. Então, primeiramente, vamos falar dessa diferença, né, entre tema, tese e título, que nós já sabemos, né, mas abordando aí os aspectos da redação desses passos do esquema básico de dissertação. Esses passos estão contidos na página 274 aí do nosso livro. Então, primeira coisa, vamos supor que a banca lhe proponha discorrer sobre os problemas urbanos. Então, o tema que a banca lhe disse, os problemas urbanos. Veja que problema urbano é uma coisa muito abrangente. Então, é algo que fica muito abrangente. Problemas urbanos existem no mundo inteiro, nas cidades do mundo inteiro. Karachi, no Paquistão, Cidade do México, Nova York, Milão, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Todas as grandes cidades têm seus problemas urbanos. Então, com a tese, você delimita o tema, você traz para a realidade que você quer discutir. Por exemplo, uma tese que eu vou propor aqui é falar dos problemas urbanos de Brasília. Você pode falar sobre qualquer cidade ou sobre qualquer país, você pode abordar. Então, vamos falar sobre redigir uma tese no sentido de dizer que os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades. Veja, o tema é os problemas urbanos, algo muito abrangente. Com a tese você delimita o tema, você delimita o assunto. Vamos falar na nossa tese aqui que os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades. Veja que é uma frase simples, uma frase objetiva que vai servir de base para a introdução do seu texto. Aí o próximo passo é você formular esta pergunta à tese. A quem que você formula a pergunta? À tese. Que pergunta? Por quê? Por que que os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades? Veja, quando você reflete sobre isso, uma série de ideias vem à sua mente. Né? Quais são os problemas que uma grande cidade tem? Problemas de transporte, problemas de moradia, problemas de droga, problemas de congestionamento de trânsito, uma série de problemas, né? Mobilidade urbana, um problema, né, que está relacionado com trânsito e tal. Ou seja, uma série de coisas você pode levantar. A sugestão é que você escolha 2 ou 3 respostas. Essas respostas chamam-se argumentos. Quantas respostas você obtiver, quantas respostas você propuser, tantos serão os parágrafos de desenvolvimento. Então é importante saber isso. Você vai fazer um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e vai formular essa pergunta, vai obter respostas. Selecionou 2 respostas, a sua redação terá 4 parágrafos. Um de introdução, 2 respostas, 2 parágrafos de desenvolvimento, mais um parágrafo de conclusão. Selecionou 3 respostas, como vai ser a nossa proposta hoje aqui, você vai fazer 5 parágrafos na sua redação. Então é importante selecionar as melhores respostas, os argumentos que vão ser mais bem defendidos, os argumentos que vão ser mais bem estruturados na sua redação. Então formulamos a pergunta, por quê? Por que que os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades? Uma das possíveis respostas para esse problema, seguindo o nosso roteiro aqui, seria a questão do trânsito. Então você vai colocar aqui o primeiro argumento que você detectou, trânsito ou mobilidade urbana, né? Ou seja, alguma coisa afeta isso, né?
Então, primeiro argumento, trânsito. Mas não se limite a escrever a palavra trânsito. Procure escrever já uma frase sobre essa questão. Por exemplo, o trânsito está cada vez mais congestionado. Aí você já redigiu o primeiro argumento, o argumento 1. O trânsito está cada vez mais congestionado. Aí, pensando um pouco mais a respeito dos problemas que as grandes cidades enfrentam, mas estamos falando especificamente de Brasília, nós podíamos separar o segundo argumento, que no nosso caso aqui foi o desemprego. Mas não se limite a escrever a palavra desemprego. Procure formular uma frase sobre o desemprego. Por exemplo, o desemprego está atingindo níveis de crescimento assustadores. Então, outro argumento, né, dos problemas de Brasília, que o desemprego. Né? Claro que uma capital da República, naturalmente, pessoas vêm de fora, às vezes não têm a qualificação necessária e têm problemas com o emprego. Então, o desemprego está atingindo níveis de crescimento assustadores. Um terceiro ponto que acaba decorrendo até do primeiro, né, é a questão da moradia, um dos graves problemas de Brasília. Moradia, né? A moradia está cada vez mais escassa. Então, por exemplo, as condições de moradia tornam-se cada vez mais precárias. Outro argumento. Veja que nós não nos limitamos a escrever apenas a palavra moradia, formulamos uma frase sobre ela. As condições de moradia estão cada vez mais precárias. Com isso, nós selecionamos 3 argumentos. Cada um desses argumentos vai ser usado tanto na tese, tanto junto com a tese para formular a introdução, quanto em cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Observe, quando você redige a tese, formula esta pergunta, a introdução da redação praticamente já está pronta. E você também já sabe que num dos parágrafos de desenvolvimento, você vai falar sobre a questão do trânsito ou da mobilidade urbana em Brasília. Num outro parágrafo, você vai falar sobre a questão do desemprego. Parágrafo outro, você vai falar sobre a questão da moradia. Então, você já anuncia que a sua redação terá 5 parágrafos. A tese, com esses argumentos de apoio, fazendo a introdução. Cada um destes argumentos significando um dos parágrafos do desenvolvimento. E depois você vai fazer um parágrafo conclusivo, juntando, ratificando aquilo que você discutiu ao longo da sua redação. Veja que o esquema básico já monta a redação por si só. Agora, é preciso que haja conexão. Então, por exemplo, como que nós poderíamos redigir a nossa introdução? Poderíamos redigir assim: os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades porque o trânsito está cada vez mais congestionado, o desemprego tem atingido níveis de crescimento assustadores e as condições de moradia estão cada vez mais precárias. Veja que nós juntamos os 3 argumentos, a tese, e fizemos a nossa introdução. Agora é importante que você saiba que entre a tese e o argumento 1, entre a tese e o primeiro argumento, haverá sempre uma conexão explicativa. Então, elemento explicativo entre a tese e o primeiro argumento. Entre os demais argumentos, haverá uma conexão aditiva, os elementos de adição, elementos de conexão aditiva. Entre a tese e o primeiro argumento, conexão explicativa. Entre o argumento 1 e 2, entre o 2 e o 3, conexão aditiva. É fundamental que você se preocupe com esses elementos de conexão, porque aí a redação fica amarrada, as informações não ficam soltas, estanques, as conexões são feitas para amarrar as ideias, para dar clareza às ideias que você esteja defendendo. Então, redigimos a tese de que os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades. Formulamos a pergunta à tese. Por quê? Selecionamos 3 argumentos. Poderíamos selecionar outros argumentos diferentes. Por exemplo, o trânsito está cada vez mais congestionado, as condições do desemprego não estão cada vez mais o desemprego está atingindo níveis de crescimento assustadores e as condições de moradia estão cada vez mais precárias. Com isso, nós já montamos a nossa introdução. Como vai ser a introdução? Os habitantes de Brasília passam diariamente por algumas dificuldades, porque, vejam que entre a tese, o parágrafo e o primeiro argumento, nós usamos uma conexão
explicativo. Por quê? Porque porque o trânsito está cada vez mais congestionado, vírgula, o desemprego tem atingido níveis de crescimento assustadores e, além disso, as condições de moradia estão cada vez mais precárias. Essa conexão explicativa da tese para o argumento 1, aditiva do argumento 1 para o argumento 2, aqui foi o elemento conectivo foi a vírgula, e outra conexão aditiva entre o 2 e o 3, que foi a expressão além disso. Então, esses elementos fazem a amarração das ideias. As ideias ficam bem amarradas quando você usa esses elementos de conexão. Então, como é que ficou a nossa introdução? A introdução do nosso texto ficou assim. Observe, aí na página 275, ficou assim. Observa-se que são notórias as dificuldades por que passam os habitantes de Brasília, pois, em vez de porque, nós usamos pois, a mesma coisa, né? Pois, conector explicativo, a cada dia que passa, o trânsito está cada vez mais congestionado, argumento 1, o índice de desemprego cresce assustadoramente, argumento 2, e, além disso, o conector aditivo, há uma precariedade nas condições de moradia, argumento 3. Mas vejam que esses três argumentos convergem para um ponto em comum. Qual o ponto em comum a esses três elementos, a esses três argumentos? O ponto em comum. Tudo isso decorre do aumento populacional. Então, observe que os três argumentos são afins, convergem para o mesmo ponto. No caso aqui, qual esse ponto em comum aos três argumentos? O aumento da população da cidade. Então, observe que isso também pode ser usado no parágrafo introdutório. Vejam que nós usamos essa informação aqui, ó. Observa-se que são notórias as dificuldades por que passam os habitantes de Brasília, pois o trânsito está cada vez mais congestionado, o índice de desemprego cresce assustadoramente e, além disso, há uma precariedade nas condições de moradia em virtude do inchaço populacional. Observe que os três argumentos convergem para esse ponto em comum, que é o aumento populacional. Aumento da população, né, ou aumento populacional. Veja, então com isso nós já temos, primeiramente, a tese com os argumentos formando o parágrafo de introdução. Agora nós vamos, no próximo parágrafo, falar tudo sobre o trânsito, depois tudo sobre a questão do desemprego, tudo sobre a questão da moradia, nos parágrafos subsequentes. Lembrando que esses três argumentos convergem para um ponto em comum, que é o aumento populacional. Vamos então para a redação dos parágrafos de desenvolvimento, acompanhando aí no nosso livro, né? Primeiramente, um comentário sobre a questão da introdução. Observe que na introdução você faz apenas o plano de desenvolvimento, isto é, os argumentos são apenas mencionados. Cuidado com esse erro, com essa falha em que nós podemos incorrer, de já na introdução querer falar sobre o que acontece com o trânsito, o que acontece... Não, o parágrafo de introdução é apenas para você apresentar os argumentos. Aí você vai explorar cada um desses argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Outro elemento importante também. No primeiro parágrafo, informamos o assunto de que a dissertação vai tratar. Cada argumento será convenientemente desenvolvido nos parágrafos seguintes. Repare nas expressões pois e além disso. Consoante nós vimos, né? Em vez de usar a palavra porque, usamos a palavra pois, ou então porque, tanto faz, né? E além disso, são elementos de conexão, importantíssimos também. Vamos então ver como ficaria o parágrafo em que nós vamos tratar do primeiro argumento, da questão do trânsito. Observe. Redação desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, a questão do trânsito. Brasília foi planejada para ser uma cidade modelo, com largas avenidas, ausência do cruzamento de vias, enfim, tudo que poderia fazer da nova capital um parâmetro para as outras cidades. Ocorre, todavia, que, na prática, as coisas não se passam assim, pois há muito mais automóveis circulando pelas ruas, proporcionalmente ao número de habitantes, do que em qualquer outro lugar do país.
Isso tem contribuído para deixar o trânsito lento e já há registros de engarrafamentos quilométricos, sobretudo na hora de pico, fato só comparável aos maiores centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. É muito importante que você observe uma coisa. Quando nós falamos aqui do trânsito, nós usamos dados estatísticos de que em Brasília há muito mais automóveis circulando pelas ruas em relação à quantidade da população do que em qualquer outro lugar do país. Essa afirmação é verdadeira? Precisa ser. Se você colocar uma informação falsa, vai incorrer em um erro, ou um dado estatístico falso, vai incorrer em um erro de coerência. Então você precisa certificar-se de que esses dados que você está usando no seu texto são verídicos. Para isso é preciso que você retire esses dados de fontes fidedignas. Suponha que você tenha retirado essa informação da revista Veja. Não importa se estiver errada essa afirmação, se esses dados não estiverem corretos, quem vai ser responsabilizado por isso é você, não a revista Veja. Então é fundamental que você certifique-se de que os dados que você está empregando estejam corretos, sejam lógicos, sejam coerentes com o tema. Então, nós estamos fazendo essa afirmação e essa afirmação é verídica. Aí é outro caso também, comparação. É um outro elemento que nós usamos bastante nas nossas redações. Essas comparações, esses dados estatísticos, esses exemplos, servem para ilustrar o assunto e, além disso, servem para dar mais sustentação mesmo à sua argumentação. Então, fizemos uma comparação que em Brasília o trânsito já é tão caótico, tão confuso, quanto dos maiores centros urbanos como São Isso e Rio de Janeiro. Isso é uma verdade, é uma realidade. Então, essa comparação, essa exemplificação dá sustentação aos seus argumentos. Torna os seus argumentos mais confiáveis, né? Torna os seus argumentos mais bem defendidos. Isso é muito importante que você faça. No próximo parágrafo, nós vamos tratar sobre a questão do desemprego. Então, como poderia ficar a redação desse próximo parágrafo? Outro fator preocupante em Brasília é a taxa de desemprego, que cresce assustadoramente, ocasionando, por conseguinte, o surgimento e o crescimento de atividades informais, consideradas como subemprego, além da elevação do número de pedintes e mendigos. Tal situação decorre do aumento populacional desordenado que se verifica em Brasília, onde há pessoas de todas as regiões brasileiras em busca de melhores condições de vida. Evidentemente, a cidade não se encontra preparada para receber esse enorme contingente de migrantes e o efeito imediato se verifica na falta de oportunidade para tantos aspirantes a emprego, mormente para os recém-chegados. Observe algumas curiosidades a respeito deste parágrafo. Este parágrafo começa com outro fator preocupante, ou seja, uma conexão que há do argumento 2 para o argumento 1, ou seja, uma conexão aditiva. Veja que falou-se do trânsito, aí outro fator preocupante significa estamos falando de outro argumento que foi anunciado no parágrafo introdutório. Então, outro fator preocupante. Essa conexão aditiva é fundamental. E, além disso, observe também algumas palavras e expressões que foram usadas nesse parágrafo. Por exemplo, elevação do número de pedintes e mendigos. Pedintes e mendigos são sinônimos? Não. Então você pode usar. Se fossem sinônimos, aí seria desnecessário. Usaria um ou outro. Porque uma pessoa pode ser pedinte e não ser mendigo, e vice-versa. Né? Há pessoas que são mendigas, que vivem pelas ruas, mas não pedem nada a ninguém. E há pessoas que têm o hábito de pedir, ainda que não vivam sob situação de mendicância. Então, são dois elementos diferentes. Você pode usar sem problema algum. Se fossem sinônimos, você estaria sendo redundante, já não deveria usar. E mais uma situação aqui, também é importante empregar palavras e expressões de cujo sentido você tenha certeza. Por exemplo, aqui foi usado assim, para tantos aspirantes a emprego, mormente para os recém-chegados. Eu não sei o que é mormente, não uso. Uso uma outra palavra, sobretudo para os recém-chegados, principalmente
para os recém-chegados. A palavra mormente quer dizer maiormente, ou seja, sobretudo. Eu não sei o que significa, não uso. Cuidado, a melhor redação é aquela que traz clareza. A qualidade fundamental de uma redação é clareza. Então, não invente, não fique colocando palavras de cujo sentido você tenha dúvida, ou então de cujo sentido você não tenha certeza. Use simplesmente palavras claras, palavras inteligíveis. Ser claro não significa ser vulgar, é usar palavras simples, mas palavras corretas, palavras que estejam de acordo com as normas da língua. Está certo? Próximo parágrafo agora, em que nós vamos falar da questão da moradia. Então, já falamos da questão do trânsito, a questão do desemprego, usando um conector aditivo. Agora, a questão da moradia, também usando outro elemento aditivo. Observe aí a redação do terceiro parágrafo. Ficou assim: além disso, o aumento da densidade demográfica acarreta outra grande preocupação, a falta de moradia. Com o aumento desenfreado da população, os espaços urbanos vão sendo ocupados desordenadamente, ocasionando assim a proliferação de favelas e de invasões a áreas públicas. Ademais, muitas famílias vivem, literalmente, à margem da sociedade, residindo embaixo de pontes e viadutos. Observe a presença do elemento de conexão por adição. Além disso, é um conector aditivo que liga o argumento 3, o parágrafo 3º do desenvolvimento, ao parágrafo 2º. Então, além disso, o aumento da densidade demográfica acarreta outra grande preocupação, que no caso aí é a falta de moradia, e com esse aumento desenfreado da população, os espaços urbanos vão sendo ocupados desordenadamente, ocasionando a proliferação de favelas, invasões a áreas públicas e, além disso, pessoas que vivem à margem da sociedade, literalmente. Uma outra coisa importante neste parágrafo, não sei se vocês observam aí, pelo exemplo que vocês têm em mão, é o uso de duplo travessão, isolando a expressão, a palavra literalmente. Literalmente, no caso aí, é um advérbio de afirmação. Você pode usar 2 vírgulas ou 2 travessões, como foi o caso. Os travessões têm o poder de realçar melhor a palavra. Então, quando você usa dupla vírgula, você isola a palavra, mas quando você usa duplo travessão, isolando essa palavra, você joga um foco de luz sobre essa palavra. A palavra acende, a palavra aparece mais. Se a intenção é exatamente essa, sem problema algum. Agora, evite sujar o seu texto. Cuidado com excesso de pontuação desnecessária. Por exemplo, reticências, parênteses, esses sinais de pontuação mancham o seu texto, tiram a sobriedade do seu texto. O seu texto tem que ser claro, mas tem que ser sóbrio, tem que ser um texto limpo. O leitor lê e fica adorando ler aquele texto. Um texto muito sujo, muito poluído, muito cheio de ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticência, tira a credibilidade da argumentação. Não sei se vocês já perceberam, já repararam nas fake news, essas notícias falsas, esses boatos digitais? Esses textos são sobrecarregados de excesso de pontuação, de negrito, de maiúsculas. Isso aí faz com que você esteja gritando com o leitor. Quem tem argumentos não precisa gritar. Então não faça isso no seu texto. Cuidado com exageros. Cuidado. Seja sóbrio, seja claro, sobretudo claro, mas faça um texto limpo. Agora, para nós terminarmos a nossa redação, vai ficar faltando apenas um parágrafo, o parágrafo de conclusão. Ora, eu redigi a tese, juntei a tese a esses argumentos para formar o parágrafo introdutório. Redigi cada um desses argumentos num parágrafo distinto do desenvolvimento. E aí falta apenas associar essas informações para fechar o texto. Como é que eu vou fechar o texto? É disso que nós vamos tratar na sequência. Então, observe, agora nós vamos fazer o último parágrafo da nossa redação de acordo com esse esquema básico, que é o parágrafo de conclusão. Então, só recapitulando o que nós já vimos até o momento. Fizemos a introdução, que continha a tese, redigimos a tese, essa tese seguida dos argumentos 1, 2 e 3. Observe que, consoante nós vimos, na introdução esses argumentos são apenas mencionados. E vejam também a conexão
Entre a tese e o argumento 1, nós usamos a conjunção pois, que é uma conexão explicativa. Entre o argumento 1 e o 2, usamos uma vírgula, que é uma conexão aditiva. E entre o 2 e o 3, nós usamos uma conexão aditiva também com a expressão além disso. Então, esses elementos que fazem a amarração das informações dentro do parágrafo ou entre os parágrafos. E além disso, também na introdução, não sei se vocês estão lembrados, né? Só voltar aí, nós colocamos aquele ponto em comum. Além da tese, os argumentos 1, 2 e 3, também aquele elemento comum que é o aumento da densidade populacional. Nos parágrafos de desenvolvimento, aqui sim é que nós vamos desenvolver, discutir cada um desses argumentos. No parágrafo 1, discutimos a questão do trânsito, que foi o nosso primeiro argumento, com explicações adicionais. Essas explicações adicionais, vocês devem estar lembrados, nós usamos dados estatísticos e usamos também exemplos. Fizemos comparação com outras cidades, além de Brasília. No argumento 2, nós falamos sobre a questão do desemprego, também com informações adicionais, né? Esse desemprego, por que acontece a questão do desemprego em Brasília? E o argumento 3, nós falamos da questão da moradia, sempre levando em conta que esses três argumentos têm um ponto em comum, que é o aumento da densidade populacional. Agora só falta fazer o parágrafo de conclusão, que no nosso caso vai ser o nosso quinto parágrafo. Primeiro parágrafo de introdução. Segundo, terceiro e quarto parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo de conclusão. Como redigir a conclusão? Nós começamos a conclusão com uma expressão conclusiva, uma expressão inicial conclusiva, como além disso, além do mais, em síntese, em última análise, em vista disso, em vista do exposto. Repito, evite palavras e expressões óbvias, por exemplo, finalizando, para terminar, para concluir. Não use essas palavras e expressões. Use palavras e expressões que indiquem que a redação está terminando, mas sem usar essas palavras evidentes. Então, em síntese, em última análise, em vista do exposto, em face disso, muitas palavras e expressões. Além disso, nós fazemos a reafirmação da tese, nós voltamos ao que foi discutido na introdução e fazemos um comentário final. Esse comentário final, essa observação final, dizendo, né, de como pode ser resolvida essa situação, por exemplo, né? Vamos ver então como ficou o nosso parágrafo conclusivo e depois como ficou a redação como um todo. Observe o parágrafo de conclusão. Em razão de todo o exposto, o que é isso? Em razão de todo o exposto, a expressão inicial. Aí vê, chega-se à conclusão de que as maiores dificuldades por que passam os habitantes de Brasília têm geralmente uma única causa, o aumento populacional. O que é isso? É a reafirmação do tema, a reafirmação da tese. Esperam-se, por parte das autoridades constituídas, políticas sérias no combate ao êxodo desordenado para a capital da República, haja vista que esse fato traz problemas, tanto para os que nela já habitam, quanto para os que nela buscam melhores condições de vida. Essa foi a observação final. Então veja que a conclusão também não traz nenhuma novidade, simplesmente ratifica aquilo que já foi apresentado e aquilo que foi discutido. É muito importante que o leitor veja a sua redação e saiba que ela trata de um tema, ela mapeia a sua redação. Então ela trata da tese e mostra os argumentos. Ou seja, o leitor vê a sua introdução e já sabe que você vai falar do problema, dos problemas urbanos de Brasília, que tem, sobretudo, no trânsito, no desemprego e na moradia, as maiores preocupações. Aí depois, quando ele vai ler a sua redação, ele percebe que realmente você tratou do trânsito, do desemprego e da moradia em parágrafos distintos. Mas a introdução já mapeia para o leitor a redação. E você conclui, colocando uma expressão inicial conclusiva, reafirmando esta tese e fazendo seu comentário final para encerrar o seu texto. Agora, juntando tudo, como vai ficar a nossa redação? Juntando todos os parágrafos. Na hora de juntar todos os parágrafos, lembre-se de fazer uma revisão gramatical, porque é aí que você vai se ocupar
da pontuação, da acentuação gráfica, da grafia correta das palavras, as iniciais maiúsculas e minúsculas, bem como concordância, regência, crase. Aí é que é a hora de você fazer aquele pente fino na sua redação, de modo a deixá-la impecável. Por exemplo, como ficou a redação completa? São notórias as dificuldades por que passam os habitantes de Brasília, pois o trânsito está cada vez mais congestionado, o índice de desemprego cresce assustadoramente e, além disso, há uma precariedade nas condições de moradia em virtude do inchaço populacional. Brasília foi planejada para ser uma cidade modelo, com largas avenidas, ausência de cruzamentos de vias, enfim, tudo que poderia fazer da nova capital um parâmetro para as outras cidades. Ocorre, todavia, que na prática as coisas não se passam assim, pois há muito mais automóveis circulando pelas ruas, proporcionalmente ao número de habitantes, do que em qualquer outro lugar do país. Isso tem contribuído para deixar o trânsito lento, e já há registros de engarrafamentos quilométricos, sobretudo na hora de pico, fato só comparável aos maiores centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Outro fator preocupante em Brasília é a taxa de desemprego, que cresce assustadoramente, ocasionando, por conseguinte, o surgimento e o crescimento de atividades informais, consideradas como subemprego, além da elevação do número de pedintes e mendigos. Tal situação decorre do aumento populacional desordenado que se verifica em Brasília, onde há pessoas de todas as regiões do país em busca de melhores condições de vida. Evidentemente, a cidade não se encontra preparada para receber esse enorme contingente de imigrantes, e o efeito imediato se verifica na falta de oportunidade para tantos aspirantes a emprego, mormente para os recém-chegados. Além disso, o aumento da densidade demográfica acarreta outra grande preocupação: a falta de moradia. Com o aumento desenfreado da população, os espaços urbanos vão sendo ocupados desordenadamente, ocasionando assim a proliferação de favelas e invasões a áreas públicas. Ademais, muitas famílias vivem, literalmente, à margem da sociedade, residindo embaixo de pontes e viadutos. Em razão de todo exposto, chega-se à conclusão de que as maiores dificuldades por que passam os habitantes de Brasília têm geralmente uma única causa: o aumento populacional. Esperam-se, por parte das autoridades constituídas, políticas sérias de combate ao êxodo desordenado para a capital da República, haja vista que esse fato traz problemas tanto para os que nela já habitam, quanto para os que nela buscam melhores condições de vida. Observe uma coisa importante neste parágrafo conclusivo: esperam-se, por parte das autoridades, políticas sérias. A tendência é dizer espera-se políticas sérias. Erro grave de concordância. Por isso que você precisa saber gramática. Tem que saber que, nesse caso, a partícula C é uma partícula apassivadora, faz com que o termo que venha depois seja o sujeito, né? Políticas sérias é o sujeito plural, verbo obrigatoriamente no plural. Para nós encerrarmos esse esquema básico, é importante você verificar que, fazendo isso, primeiro, você consegue fazer uma redação sobre qualquer tema que a banca lhe propuser. Segundo, essa redação pode até não receber a nota máxima, mas estará sempre muito próximo do máximo. Claro que isso vai depender também, como eu disse anteriormente, do seu conhecimento gramatical, para não incorrer em erros. É muito importante saber que você monta a redação, a nota é formada. Com seus erros gramaticais, a nota vai sendo retirada. Então é importante o capricho no conteúdo, na estrutura da redação e também na parte gramatical. Esses três elementos fazem a junção para uma redação, se não perfeita, muito próxima de uma perfeição.